Pessoal, existem algumas providências que são feitas na direção desse momento que nós vivemos e que tem a ver com os continuadores que já estão se movimentando para que as características da fiel casa à doutrina espírita sigam incorruptíveis e estejam abertas para acolher o sofrimento de qualquer porte, que é uma providência que Jesus tem realizado, visto que nós, enquanto doutrina espírita, ao priorizarmos levar o consolo, nós poderemos então, de fato, movimentar os nossos esforços para aliviar a dor que campeia. Inclusive, não que o estudo deva parar enquanto aí o estudo do Evangelho ou a atividade beneficente ou a reunião mediúnica, mas o atendimento ao sofredor é algo que precisará estar na primeira pauta dos nossos esforços. Se considerarmos a questão desse tipo de abordagem, a roda de conversa ela funciona melhor do que alguém lá na frente fazendo uma palestra, por exemplo. Porque quando a gente coloca pessoas numa roda de interação, nós, ao tocarmos em determinados assuntos, cada qual que vai partilhando vai sendo instrumento de consolo para o outro que ali está ouvindo. Isso cria uma sinergia importante e um lenitivo, que até o fato da gente ouvir a situação do outro e poder viver esse falar e ouvir, acaba que desvia da nossa monoideia e é um alívio para nós. E a gente vai também sendo útil com a nossa vida, com a nossa partilha, para aliviar a dor de alguém. E essa percepção de utilidade, ela é primacial, visto que quando eu me engajo em algum trabalho onde percebo que estou sendo útil para alguém, isso aumenta a minha autoestima, me ajuda a lidar com as minhas questões internas e vai acabar por me dar recursos para não desistir dos horizontes que tenho, mesmo deprimida. Visto que a questão de deprimir, a gente sabe que é algo que nós estamos sujeitos, todos nós, mas nós temos diante disso o dever de dar a nós mesmos, diante dessa deprimição, porque você tem o direito de deprimir, mas tem o dever de dar a si mesmo a condição de força para reerguer, se levantar dessa situação e reconstruir seu caminho. Em sendo assim, isso inclusive vai nos dando outros areais, enquanto despertamento da nossa alma para dimensões que nós não sabíamos que tínhamos, para usarmos no fortalecimento da nossa alma. E, inclusive, se considerarmos que nós estamos numa situação onde diversas situações podem nos encontrar, quanto mais a gente está nesse ponto de equilíbrio moral, melhor recursos nós vamos ter para lidar com o que acontecer, como
uma mãe que houvera relatado que eles estavam ali numa reunião em casa de família, mas tinham alguns amigos ali junto, umas 11 pessoas, e estavam próximos ali da piscina, mas estavam ali distraídos, conversando, e o filho de 1 ano e meio veio a cair nessa piscina, se afogou e veio a desencarnar. E ela perguntava como lidar com a culpa, porque uma situação como essa, é fácil o indivíduo acabar entrando numa monoideia e numa repetição de culpa, que ao invés de ajudar ele a continuar a sua trajetória, vai acabar paralisando. E numa situação, por exemplo, como essa, vai acontecer que, mesmo se a gente considerar que não foi colocada uma tela de proteção para que essa criança não tivesse acesso a essa piscina, alguém não estava atento no momento que ela caminhou até lá, houve uma distração enquanto ela caía, mas às vezes o acontecimento do desencarne dessa criança precisaria ter acontecido e só foi usado a circunstância daquela hora para que isso viesse a fluxo. Estamos considerando que precisamos sim fortalecer a nossa vigilância, enquanto as medidas que competem a nós, o nosso esforço humano, como essa tela, por exemplo, para proteger essa piscina que não foi colocada e tinha que ter sido. Mas existem situações que vão acontecer e pode ser que uma circunstância que se criou ali seja apenas um trampolim usado para algo que já aconteceria mesmo, fosse por uma doença, fosse por um acidente de bicicleta, fosse por alguma reação a uma vacina que acabaria levando essa criança a desencarnar. Mesmo assim, existe aí essa percepção dessa mãe de que houve uma falha sua, mas quanto mais ela consegue esse ponto de equilíbrio para fazer a continuação da sua trajetória, mais ela beneficia o espírito desse filho, que vê que ela superou e seguiu. Porque mais forte do que a perda de um filho é saber que o seu espírito continua no astral. Então, em meio a essa dor, que é a pior dor, o indivíduo saber que esse espírito ele continua e que um dia eles vão reencontrar. E quando a gente fala, por exemplo, a questão de a nossa saudade não desequilibrar os nossos entes falecidos, mas o nosso desespero os desequilibra. Então, por isso que é importante a gente manter o nosso ponto de lucidez e de harmonia, para que a gente não perca as espirituais referências do que precisamos fazer. Porque quando a gente está nessa lucidez, nessa visão, nesse vigiar, a gente consegue ficar nas referências espirituais para dar os passos que necessitaremos fazer. Inclusive, gente, isso é um processo que a gente vive a todo momento. Se nós considerarmos, por exemplo, a análise que a gente faz daquilo que nós realizamos, isso acaba que algo que já tinha sido refletido por mim e eu tinha chegado a uma determinada conclusão a partir da reflexão que aconteceu, pode ser que venha posteriormente uma nova intuição para analisar aquilo, e quanto mais eu estiver aberta para analisar as minhas questões, melhor, porque antes eu ver
algo que eu fiz e deveria ter feito diferente, porque aí eu já vou podendo fazer os ajustes, me antecipo para ir fazendo isso, do que aquilo ficar obnubilado para mim. Por isso que, à medida que a gente tem essa disciplina de autoanálise, de autoconhecimento, a gente vai podendo ter a tranquilidade de consciência. Porque qualquer detalhe que possa tentar escapulir, a gente já vai conseguir fazer essa visão com a consequente ação que aquilo pede. E até mesmo quando nós consideramos a nossa responsabilidade no mundo de hoje. Porque nós estamos de posse de um arsenal ciclópico tremendo que é a doutrina espírita para consolar. Nós não temos em outro lugar o consolo, por exemplo, no luto, que a doutrina espírita traz. E a questão da consolação que vem da doutrina espírita é algo que nós precisamos colocar a serviço dos outros. Por isso que, quando a gente, por exemplo, se dispõe aos trabalhos em que nós estamos levando um pão da oração, um pão da instrução, mesmo um pão material, mas quando a gente fala, por exemplo, a questão da consolação que a doutrina espírita leva, seja por uma oração, seja por uma instrução, seja por um pão de farinha, mas essa luz que a gente vai acendendo quando a gente entrega isso, é algo que ajuda as pessoas a idear menos suicídio, a conseguirem resistir a uma loucura, a não se mutilarem, a perdoarem, porque isso está no arcabouço daquilo que nós movimentamos enquanto algo que Jesus traz para nós, pela terceira revelação. E, inclusive, assim, nos meios que nós estivemos, porque às vezes a gente fica com receio de falar, por exemplo, de temas da doutrina espírita, devido a ter outros que sejam de outra religião, mas há muitas reflexões que nós podemos fazer sem tocar em religião. E porque, inclusive, aquilo que a doutrina espírita traz são verdades que desde o início da humanidade terráquea vinham a fluxo, como a questão da pré-existência do espírito ao berço, a sua continuidade após o túmulo, da reencarnação, da pluralidade das existências. A gente tem uma vida, mas várias existências aqui, quanto encarnado, e mesmo em outros orbes. E a questão da felicidade pela via do amar. Então, existem algumas questões que sempre nos acompanharam, que não é a doutrina espírita que trouxe isso. Que, portanto, se são informações universais que foram derramadas para nós, nós podemos usar as reflexões que hoje a doutrina espírita nos permite, com tudo aquilo que está sendo derramado na nossa direção, para, mesmo sem tocar em religião, porque isso não seria necessário no meio que a gente estiver falando, e não precisamos nem tocar no nome de Jesus, mas poderemos fazer as reflexões que vêm dele e que vão levar consolo e reforma moral, porque a nossa prioridade precisa ser a reforma moral. Por exemplo, quando a gente pega a questão dos textos do Antigo Testamento, nós não estamos nos atendo ao texto pelo texto, mas aquelas partes em que a gente possa extrair sabedoria e instruções morais a partir daquilo. Então, por exemplo, Kardec, ele não fez um estudo de todo o Evangelho. Quando ele fez a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou os pontos em que pudessem ser feitas as reflexões morais.
priorizando a questão moral, que é o que importa para nós. Porque às vezes a gente se perde em questiúncula que tira a gente do foco e distrai a gente do que importa quando a gente fala instruindo a nós, aos outros. Em sendo assim, quando existe, por exemplo, um parar em situações como quem foi a reencarnação de quem, onde está o espírito de Beltrano ou de Ciclano, se Maria houvera permanecido virgem ou não, se Paulo de Tarso caiu de um cavalo ou de um camelo, são questões que não têm importância quando a gente fala da reforma moral que precisamos realizar. Então, quando a gente vai fazer a análise, por exemplo, do próprio Evangelho, existem partes ali que, às vezes, se a gente parar ali naquela letra, a gente não extrai a sabedoria moral que precisamos. Igual, por exemplo, quando a gente considera quando Jesus, ele, segundo o que houvera sido relatado num recorte evangélico, tinha entrado ali na região ali do templo e derrubado as pombinhas, posto as mesas ao chão, expulsado os vendilhões ali do templo. Mas se nós considerarmos Jesus, ele não precisaria ter tido uma atitude dessa. Até porque nós não usamos a violência, porque sabemos que ela não resolve. O que resolve é o amor. Em sendo assim, nós poderíamos considerar que alguém ali que estava com Jesus e viu ali o templo sendo usado para os vendilhões, enquanto eles mesmos, naquele espaço fazendo vendas, poderiam ter tido essa atitude e relatado ali que fora Jesus que fez isso. Um outro recorte que existe, que vai trazer para nós essa questão de cautela que a gente tem que ter para ficar com a parte moral, que é a que importa, é quando é relatado por Paulo que quando uma mulher quisesse fazer uma pergunta e estivesse ali no estudo público, ela não deveria falar ali publicamente, mas quando chegasse em casa, perguntar diretamente para o seu marido, porque não convém a mulher perguntar num local público. Isto é algo que a letra per si, ela não significa nada. E diz mais do momento que foi escrito aquilo, dos costumes que tinha naquela época. E alguém, então, com base nisso, fez essa afirmativa. Mas em vez de a gente ficar preocupado em saber o que teve interferência, que não seria aquela do próprio Cristo na transmissão daquela mensagem e o texto que não teve, aí está aberto aquilo que Jesus nos ensina hoje através da leitura do Evangelho e focar nos pontos morais, nos aspectos em que nós possamos extrair ensinamentos de sabedoria que podem ser usados para nós de forma prática para nos melhorarmos, que é o objetivo nosso aqui. Porque, inclusive, se a gente considerar, por exemplo, esse arcabouço de conhecimento que nós temos acesso hoje, há mais de 2000 anos atrás, por exemplo, os Vedas, que tinham acesso a esse conhecimento, eram espíritos migrados. Então, mostra que hoje, nós que estamos tendo acesso a esse conhecimento, é porque a gente está se preparando para a transição planetária que está acontecendo e que em algum momento vai se completar. Mas aquilo que vai dizer de como eu estou fazendo
esse processo são as mudanças que eu consigo realizar dentro de mim e que traz a eficácia desse estudo que estou realizando. E por isso que, assim, às vezes num ambiente que a gente está, que é secular, em que a gente toma uma palavra, a gente pode fazer reflexão sobre temas como tentação, obsessão, perdão, onde a gente pode trazer a instrução espírita sem falar do espiritismo, mas reflexões que vão auxiliar tantos quantos estiverem ali. E, inclusive, sem receio, aprofundarmos essas questões, porque senão a gente acaba que fica com um conhecimento tão precioso como esse, que o mundo precisa tanto dele, em hermeticidade, fechado para um grupo pequeno, enquanto tantos estão precisando da instrução espírita. Porque nós vivemos um momento na Terra em que as taxas proliferam, seja de ideação suicida, de mutilação, de depressão, do próprio pânico. E, inclusive, as situações de violências que aturdem a humanidade. E até quando a gente considera, por exemplo, a situação de agressões recíprocas que a gente percebe no mundo, e que mostra uma humanidade aturdida, perdida, e para a qual os ensinamentos que Jesus nos traz pela doutrina espírita são refrigérios e são seguras rotas para superar esse estado de coisa. Quando a gente considera, por exemplo, a questão do fluido vital, porque o fluido vital, ele é algo que nós, enquanto encarnados, precisamos dele, porque esse fluido nós usamos para as atividades que nós realizamos aqui enquanto encarnados. Mas, quando o espírito desencarna, esse fluido ele precisa ser esgotado e liberado para liberar esse espírito para a sua vida no astral. Mas existe aquele espírito perturbado, vampirizador, que busca avidamente esse fluido vital, porque na posse desse fluido, ele consegue intensificar as sensações de vícios que ele tinha aqui enquanto encarnado, e que ele deseja manter. Daí, como isso não vai ser trago em mecanismo da mediunidade, em que André Luiz ele vai trazer um pouco a questão do desencarne aí, e inclusive da reencarnação de enfermos, que mostra um pouquinho como que no astral existem espíritos doentes e que, quando a gente considera, por exemplo, até mesmo a questão daquilo que nós estamos trabalhando, a propalação da doutrina espírita, auxilia um desencarnado também, porque dependendo do estado de perturbação que o espírito tiver desencarnado, ele não consegue ler, por exemplo, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou lendo naquele momento. Mas ele consegue me ouvir quando eu estou falando. Ele consegue acompanhar uma oração quando ela é colocada num áudio. E, com isso, acaba que todas as formas que a gente usa para divulgar a doutrina espírita, seja entregando uma quentinha, doando um cobertor, fazendo a distribuição de um enxoval, gravando uma palestra, disponibilizando ela, fazendo um momento de oração e tendo isso no áudio, colocando isso
a público. E fazendo aí um diálogo, uma reflexão no estudo do Evangelho, quanto no Evangelho no lar, ou mesmo no estudo evangélico na casa espírita, todas essas situações acabam que vão levar esse consolo também para o desencarnado. Normalmente, quando a gente está falando falas instrutivas, oracionais, que então esse espírito pode acompanhar. Até mesmo assim, gente, a questão de uma legenda, para aquele que às vezes esteja num outro idioma e ali, com aquela legenda, ele possa, de alguma forma, ter facilitado o acompanhamento que está sendo colocado ali. E aí, nesse sentido, existe a distribuição de consolo através daquilo que nós fazemos. E por isso nós estamos tendo tanto a divulgação do Espiritismo por palestras, por estudos que são colocados na rede social, por orações que são disponibilizadas na rede. Isso é um movimento de Jesus para entregar, seja para encarnado, seja para desencarnado, esse auxílio. E, por exemplo, a questão de expiatórios abismos, nós teremos, volvendo a reencarnação, aquele que se mostrar inclinado a recuperar e refazer os morais valores em si mesmos. E quando, por exemplo, há um transportamento para o berço, para que aquele espírito possa fazer a continuidade do seu trajeto evolutivo encarnado, ele poderá, então, estar entre aqueles que ele houver induzido à queda, ou também ele pode ser objeto da ternura amorosa de tantos quantos renunciam à felicidade imediata em superior esfera, para resguardar esses espíritos delinquentes no recesso do lar, enquanto um acolhimento que eles se alisam nesse areal de renúncia. Que aí o espírito ele poderia ascender, subir na escala vibracional, mas ele opta permanecer aqui para ajudar outros que precisam de auxílio num recomeço no corpo de carne. Agora, aquele que vem para cá provindo dos expiatórios abismos, ele está jungido espiritualmente às inferiores linhas de que ele veio. Então é fácil assimilar o aviltante em fluxo que vem de lá. Até porque nós estamos aqui em diferentes condições e se eu venho de uma região abismal, acaba que tantos quantos compartilham aquele espaço comigo vão continuar tentando fazer um influxo no meu areal psíquico, aviltando a minha tentativa de melhorar, e eu precisarei lidar com isso. Daí, se eu tiver um ambiente de fé, que inclusive é uma construção. A fé, ela é um dom que eu construo com a minha caminhada no bem. Daí, quanto mais eu caminho no areal do serviço dignificante, mais fé eu tenho. É por isso que chega um ponto que o indivíduo ele já não é afetado pelas contingências terrestres, porque a fé dele se torna inabalável, porque ele construiu isso. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, dois irmãos nascidos no mesmo ambiente, crescidos no mesmo espaço, às vezes até gêmeos, um é mais materialista
que vai para um bar, que bebe uma cachaça, que tira o tapete de alguém no trabalho, e o outro já faz a leitura de evangelho, procura pedir desculpa por alguma situação em que ele tenha errado, se excedido, tem a proposta de atuar numa área de trabalho por algo que ele goste, que possa ele se perceber útil fazendo aquilo. Então, você vê, são dois espíritos que no mesmo ambiente cresceram, mas um já está mais afeito à questão espiritualista, da proposta da fé, e o outro ainda está no rasteiro materialista, em que ele ainda não tem uma percepção imediata de procurar ser útil e ocupar o seu tempo dessa forma. Por quê? Porque cada espírito tem um trajeto diferente. Cada um teve um pregresso distinto. E, em sendo assim, cada qual vai colher a fé que já tiver plantado com a sua trajetória e espargido diante de si. E essa questão da fé é curioso porque quando a gente tem essa boa fé, essa fé enraizada, inabalável, acaba que a gente adentra um estado de paz que nada abala. E a gente não só se torna pacificado, mas pacificadores. A gente leva mansueto, entendimento, compreensão, compaixão. Então, o espírito, quando chega nesse ponto, ele já não constrange o outro. Ele é feliz pelo benefício que ele espalha. E é isso que ocupa o seu areal mental. Ele poder estar na percepção de que o tempo dele é ocupado para aliviar a dor. Porque a dor, ela pipoca do nosso lado. Se eu estou no momento aparentemente feliz, significa que eu preciso colocar à disposição do que sofre esses recursos, porque eles estão emprestados. E se eu não multiplico isso para aliviar, lenir a dor alheia, vai acabar que isso vai degenerar. Que é como aquela água parada que cria réptil e que se torna insalubre, e onde tudo aquilo que nós estamos recebendo fica para nós mesmos, atendendo ao nosso egoísmo, nosso comodismo, a nossa inércia. Em sendo assim, aquilo que um indivíduo experimenta de relativa tranquilidade é um alerta vigoroso de que ele precisa ir ao encontro da dor, da necessidade alheia. Porque, caso contrário, essa necessidade de alguém vai me encontrar na inércia e no comodismo. E isso é uma tristeza muito grande, porque num mundo como o nosso, onde as pessoas choram, sofrem, desesperam, tiram a própria vida, todo o movimento que nós fazemos para aliviar isso vai ser pouco. E essas situações, elas realmente estão em toda parte. Então, eu me questionar o que eu posso fazer para ajudar. O que eu disponho para colocar nesse movimento. Aquilo que eu posso me comprometer e, de fato, internalizar esse desejo para que nunca nos tome o cansaço de servir e de amar. Para que jamais nós nos permitamos o luxo de recuar ou desertar. E para que nós não estacionemos, paremos nos libertadores compromissos.
Nesse sentido, a gente sai tanto da ilusão quanto do descanso, e a satisfação, a paz para nós será devido aos benefícios que distribuímos, aos trabalhos que prestamos, no fazer os outros ditosos, nas lágrimas que nós enxugamos e nas consolações, nesse alívio que nós prodigalizamos aos aflitos e desesperados. Por isso que, ao iniciarmos esse areal, mesmo com a frágil plântula, isso vai crescendo, vai fazendo a fortificação e vai favorecer com flor, fronde e fruto. Isso nos levará a esse sorriso de alegria incontida, onde nós sempre tomaremos aí essa defesa do outro, aí do fraco contra o forte, onde a gente deixa de preocupar com a nossa defesa, porque isso já não é importante. E de fato é descartado, porque Jesus, enquanto ele pôde se defender, ele silenciou. Até mesmo quando a gente considera a questão da história do cristianismo, muitos daqueles que atacaram e torturaram cristãos, eles acabam reencarnando como cristãos para poderem dissolver seus ódios e, contribuindo para a propalação dessa doutrina, desfazer os seus débitos. Mas quando Jesus aceita que alguém que perseguiu o cristianismo e os cristãos encarne como cristão, ele sabia que esse espírito poderia acabar conspurcando o cristianismo. E acabou que isso aconteceu, porque muitos pagãos que reencarnaram como cristãos, ao invés do outro que era um cristão bom levar esse cristão que antes era pagão para o caminho do bem, aconteceu o contrário. O cristão que era pagão levou os outros para o caminho do mal. E a gente vê isso pelas cruzadas, pelas inquisições, pelas perseguições hórridas que os cristãos empreenderam. E Jesus sabia que isso poderia acontecer, mas ele não se importa de que o cristianismo fosse conspurcado, atacado por outros. E diz dessa conduta de Jesus de não defender aquilo que ele deixou ou a si mesmo. Em sendo assim, quando nós consideramos essa questão de fazer alguma coisa na nossa defesa, a gente tem que ter cautela, porque o nosso personismo entra em ação. Que é quando eu quero que a força de palavra, ou de argumento, ou de violência mesmo, eu seja defendida, poupada em alguma situação. E isso vai na contramão do que Jesus nos deixou. Mas, quando é para a gente fazer isso na direção do outro, nós somos chamados a agir. Alguém que a gente perceba que está sendo injustiçado. A questão de defender o fraco, do forte, de sacrificarmos, matarmos os nossos interesses, para que a justiça seja instaurada e realizarmos a outra em tudo o que desejaríamos nos fizesse. E acaba que isso vai nos permitindo levar amparo ao abandono, lenitiva à dor, compaixão para o ódio, porque aquele que odeia está numa ignorância, ele precisa da nossa compaixão. E vai então brilhando a caridade nos nossos sentimentos e mais, e mesmo que as sombras pregressas tentem nos impedir de dar o próximo passo para frente. Por isso que quando a gente faz o consolo pelo consolo, o bem pelo bem,
nós não esperamos qualquer paga e vamos retribuir o mal, a sombra, com a luz, o bem. Em sendo assim, isso vai dizer para nós de espíritos que estão diante de nós e que renasceram como mentais retardados, amorais psicopatas, e demonstram perversidade manifesta, no qual constantemente se revelam agressivos, brutalizados, pérfidos, petulantes, indiferentes e fechados a qualquer noção mínima de honra ou dignidade, dispostos continuamente a mergulhar no vício e na criminalidade. É aí que nós precisamos levar realmente essa compaixão, levantar essa bandeira, porque são espíritos que vieram de sombras expiatórias, infernais, e que aqui, em meio a nós, vão ter a oportunidade bendita de fazer um destino melhor. E a primeira forma da gente levar esse auxílio é o nosso testemunho. É a compaixão, é o perdão, é a caridade. Quando a gente tem um espírito corrigido relativamente na escola de reabilitação no astral, eles acabam que, aqui na Terra, estarão enquadráveis entre abúlicos, astênicos, psicopatas, hipertímicos, fanáticos. Quando a gente tem, por exemplo, hipertímicos, tem a ver com sentimentos depressivos ou mórbidos. Abúlicos vai dizer aí de uma falta de vontade que alguém sente ou uma notável diminuição da sua energia. É uma alteração na preliminar fase da atividade voluntária, em que são perturbados decisão, desejo de concretizar uma ação. Então, a pessoa abúlica, ela é desmotivada. Temos aí também os astênicos, que vai dizer... Não, os astênicos, que são sentimentos depressivos ou mórbidos. Os hipertímicos, vai dizer aí de uma emocional intensidade maior. Isso é definido como uma personalidade que tem um temperamento caracterizado por uma disposição boa, tem uma alta emocional reatividade, entusiasmo, otimismo, extroversão, muita energia. Mas aqui a gente está falando de um psicopata nessa condição. No caso aí, se considerarmos os fanáticos e os próprios psicopatas astênicos. Então aí, fazendo uma recapitulação de espíritos que tiveram uma correção relativa nas escolas reabilitadoras do astral, eles, quando reencarnam entre nós, eles podem estar aí com vários psíquicos delírios, doenças outras, inclusive diversas aberrações sexuais. E também podem estar aí na abulia, que comentáramos, fanatismo, na hipertimia, que tem a ver com essa emocional intensidade aumentada, e os astênicos psicopatas. Por isso que, quando a gente percebe, por exemplo, a obsessão que assola essas condições, a gente pode até submeter, sem resultado, a convulsoterapia, a insulina, enquanto aí formas de abordar isso que acontecem. E consideraremos eles como doentes médiums. E quando a gente fala, por exemplo, essas formas de abordar isso, seja com convulsoterapia e insulina, a gente sabe que outras foram sendo criadas. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, visto que esse livro foi escrito
no século passado, mas se a gente pegar, por exemplo, atualmente, nos nosocomios, a gente tem novas abordagens de profilaxia e tratamento para os doentes mentais. Mesmo assim, são de fato médiuns doentes, porque eles estão afinizados com desequilibrados fluxos de sentimento, que são os antros dos quais eles se surgiram para o aprendizado novo entre os homens. Então, eles são aí para uma cota variável de tempo, intérpretes de degradadas forças, aos quais será necessário opormos necessária intervenção moral. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, essa questão do nosso testemunho é uma força moral poderosa, que a gente opõe a essa situação. E que diz de como nós lidamos com tantos quantos estão ao nosso lado. Aquilo que nós realizamos para lenir o sofrimento ao nosso lado. Em sendo assim, essas ocultas sequelas que eles trazem de quando estavam internados na purgatorial província, eles volvem disso pela porta do berço terráqueo, e assim eles vão estar exteriorizando viciadas ondas mentais que lhes alentam e estimulam disfunções dos físicos implementos. E essas ondas, através delas, são recolhidos os pensamentos, as ideias das inferiores entidades a lhe constituírem a cobertura da retaguarda da sombra. Por isso que, ao acolhermos eles nos santuários do Espiritismo, nós os veremos como medianeiros de planos, que nós vamos ajudar para que sejam transformados, porque quando o espírito ele desperta para o bem, se renova, ele vai ser uma importante peça para o geral reajustamento daquela ou dessa engrenagem da máquina da vida conturbada. Então, quando tem aí um engrenagial que esteja sob essa perturbação e conturbação, ao nós conseguirmos fazer o reajustamento desse aspecto, toda a máquina da vida é beneficiada. Por isso que nós realmente precisaremos fazer esse esforço para auxiliarmos e, assim, inclusive, nos tornarmos mendigos para que seja levado o conforto a outrem. Porque se a gente considerar, por exemplo, tantos quantos eles se dispõem a essa tarefa nobilitante de lenir a dor que campeia no mundo, são pessoas que pedem para que outros sejam beneficiados. Porque se a gente considerar uma situação que alguém esteja vivendo, às vezes até pedir, a pessoa se sente envergonhada e não tem força para isso. Se considerarmos, por exemplo, velhos pobres aí, que não têm mais o trabalho e não têm um teto para dormir, atormentados por todo tipo de necessidade, e acaba que envergonha da sua condição miserável, eles não têm coragem de implorar a piedade ou de mendigar. Mas é exatamente nesse momento que nós, pela compaixão mesmo, de que nos fazemos portadores, vamos a todo lado estimular e emular a beneficência, insuflar os pensamentos bons aos generosos corações e compassivos, clementes. Então a gente se faz mendigo por eles, porque aqui não é só na questão de pedir algo material, mas todo o trabalho que a gente faz em que alguém vai ser ajudado com esse trabalho. Então a gente tem, por exemplo, aí esse período da rede social, que os conteúdos
que são colocados na rede, quanto mais você tem curtida, compartilhamento ou comentário, mais evidência você dá para aquele conteúdo. Até mesmo o impacto que isso gera nas pesquisas de inteligência artificial, porque quanto mais evidência um conteúdo tem, mais ele é usado para responder pesquisa, que é feito sobre um assunto. Então, alguém que está com um trabalho sério, de forma devotada e desinteressada, numa rede social, para levar o pão da instrução, nós acabaremos fazendo o quê? Pedindo para que aquele que passe por aquele vídeo curta, compartilhe, comente, se inscreva naquele canal. Porque quando ele faz isso, ele vai falar para aquela rede social que esse conteúdo ele é relevante. E, consequentemente, a própria rede social vai entregar de forma otimizada e distribuir e fazer a movimentação daquele conteúdo para os outros que entrem ali. Então, é um pedido que aqueles que estão naquela rede fazem para que o conteúdo que é trago ali, que a gente sabe que é bom, alcance mais pessoas. Então, aquele que realmente deseja ajudar, ele pede para os outros. Ele se torna necessitado para que outros necessitados possam ser amparados. Ele realmente assume de bom grado esse fanal, porque ele sabe que fazendo esse tipo de estimulação, ele vai estar, na verdade, fazendo um conteúdo bom chegar mais longe e a mais lugares. E aqui a gente pode considerar todos os aspectos em que nós estamos fazendo uma entrega de algo que vai ser bom para alguém. Por isso que nesses aspectos em que nós vamos despertando para isso, vamos percebendo que tanto os morais desajustes vão poder ser olhados com carinho e as brechas de raiz de comunhão com um pretérito sombrio, onde, através disso, o indivíduo ele pode sofrer os mais estranhos processos e areais de oculta obsessão, que se reavivam a todo momento e em períodos etários diversos, corresponde ao tempo de formação dos kármicos débitos, que busca equacionar no corpo orgânico. Por isso que é justo, imperioso, nós encarecermos a excelência do moral amparo do Espiritismo como o mais sólido recurso para assistenciar vítimas do espiritual desequilíbrio de qualquer matiz, de todo porte, oferecendo-lhes nobre estudo, santificante serviço, indispensável clima de harmonização e transmutação, com que vamos recuperando domínio dos mais íntimos pensamentos, para assimilar a benéfica influência dos espirituais agentes da necessária renovação e reforma moral. Por isso que a questão do trabalho é um caminho bendito. Então, às vezes a pessoa ela está deprimida, mas se ela é colocada em algum lugar ali onde ela pode entregar uma marmita, ela pode distribuir um casaco, um sapato, levar um brinquedo, ela vai conseguindo fazer essa harmonização. E às vezes, gente, a gente nem precisa falar para a pessoa que ela precisa assumir um trabalho para ela ser útil. Vamos oferecer o trabalho, propor para o outro algo que ele possa fazer, que a gente sabe que naquilo ele vai ser útil.
Porque até mesmo quando a gente considera nas doutrinas antigas que traziam para nós que a gente precisava ser bom, porque se nós não fôssemos bons, nós seríamos aprisionados pela lei de causa e efeito. Então, por isso a gente tinha que amar. Quando Jesus ele veio ter conosco, ele não usou a lei de causa e efeito para nos convencer a amar. Ele disse: amem porque eu estou pedindo para vocês, porque eu faço isso na direção de vocês. É como uma mãe que o filho ele bebe e ela pede para ele para parar de beber. Ela não vai falar para ele: olha, essa bebida está atacando o seu fígado, está tendo uma impactação no seu pâncreas, você está perdendo neurônio, e você pode ter um sequelamento irreversível e vai acabar tendo mesmo, se não vier a desencarnar bem antes do que deveria, vir um suicídio indireto. Ela não vai falar todas essas coisas, ela vai dizer: para, por favor, de beber, porque eu estou te pedindo, porque está te fazendo mal. Então, o amor que ela coloca naquele pedido acaba sendo uma energia que modifica esse filho que para de beber. A mesma coisa Jesus. Ao invés de ele usar os argumentos que depois viriam a ser colocados de forma mais transparente, até mesmo considerando a terceira revelação, mas o que ele realmente trazia para nos convencer a amar como ele nos ama, é como ele nos ama mesmo. Então, mesmo se eu estivesse uma outra religião, como o próprio catolicismo, ou protestantismo, ou num Umbanda, ou num budismo, a questão de esse êmulo, essa insuflação para fazer nessa direção, eu acabaria fazendo mesmo desconhecendo a lei de causa e efeito. Mas, a partir do momento que eu pude fazer isso por Jesus, porque ele pediu amorosamente, e eu ainda tenho contato com a lei de causa e efeito, de ação e reação, com a questão da justiça divina, então se torna imperiosa a minha mudança, porque se com o arsenal de conhecimento que nós temos, que faz parte da questão do estudo e das revelações que vem de Jesus na nossa direção, e que são necessárias. O estudo e a caridade são duas asas que nós precisamos arear. Mas se em meio a tudo que é derramado na nossa direção, a gente guarda isso para a gente não usa isso para multiplicar o pão ao nosso lado, e acabamos que não fazemos as transformações morais que precisamos, então vai ser triste, porque acaba que, mesmo tendo tudo isso à nossa disposição, que há mais de 2000 anos aqueles iniciáticos tinham e conseguiram fazer essas mudanças em si mesmos, a partir de tudo que eles receberam, porque eram espíritos migrados, e muitos conseguiram porque retornaram para os seus orbes de origem, como os egípcios, vai significar que, passando mais de 2000 anos, eu, tendo contato com essas mesmas preciosidades, não consigo. Por isso que vai dizer de uma responsabilidade imperiosa, que está nas nossas mãos, e que diz, inclusive, da questão de um quebra-cabeças que a gente vai montando, usando fragmentos pequenos de informação, porque aí a gente vai conseguindo aí, a partir desse esforço, fazermos a concretização desses concretizações, que são essas modificações que vai permitindo aí essa recuperação devido aos espirituais agentes da renovação indispensável que vai acontecendo. Por isso que nós poderemos dizer que nós estamos nessa busca de nos abrirmos
para essas vibrações nobres, e que isso vai nos permitir essa aproveitamento das oportunidades que nós temos de deixar realmente algo aqui útil enquanto estivemos aqui. Por isso precisaremos andar com uma circunspecção importante. Todo descuido, ele compromete nosso esforço. Precisamos ser positivistas, não idealistas, não sermos levianos e não nos deixarmos iludir. Então, essa questão do razoável, relativo, proporcional, do pragmático, porque a gente vai conseguindo, então, fazer aí a reconstrução de diversas demolições, porque é um esforço de erigir, fazer um trabalho em que possa ficar os frutos bons, imperecível. Por isso que, à medida que a gente vai fazendo essa internalização da fé, que nós vamos construindo, porta adentro da alma, nós vamos avançando sem vacilação, passamos pela fase, seja de informação, de algum tipo de leitura, audição, observamos, analisamos e entramos então nas conclusões, onde a gente entrevê, na situação que tiver ao nosso redor, essas respostas do céu para as aflitas perguntas dos terráqueos, e mesmo que todas as armas se levantem contra o nosso labor, nós poderemos seguir atravessando os tempos que forem, insuperáveis no sentido de ser um trabalho que promana do Cristo. E quando a gente fala daquilo, consoante foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa pedir e então poder receber, pensando não em nós, mas no nosso entorno, vai trazer a questão de que sabemos que a luz promana do Cristo, e ele acaba por multiplicar os nossos esforços. Apesar de nós, ele faz essa propalação, esperando que nós assumamos esse lugar dos pedintes, do que bate na porta, do que põe o tijolo para pôr o pé, e inclusive realizemos as improvisações que forem necessárias para que o trabalho não seja prejudicado e para que possamos, com nossa mente elevada, continuar. E, em sendo assim, ao arear esse caminho, nós vamos quebrando então o nosso infame orgulho, nossa baldeza de fé, nossa vaidade, nosso escândalo, nosso tropeço. E receberemos de Jesus todas as alvoradas presentes nas nossas areais, e saberemos nessa hora, nesse instante, ser somente através dele podermos suplantar, vencer e ressignificar, aprender com toda dor.